E galera, vocês estão ligados que o GTA 6 tem uma lore baseada na história do famoso casal criminoso Bonnie e Clyde. Mas o que toda essa trama pode nos revelar sobre a história do GTA 6? No vídeo de hoje, a gente vai descobrir. Em 1929, o grande crash da Bolsa de Valores ocasionou a maior crise financeira que os Estados Unidos já viu, reduzindo o PIB para quase a metade, período que ficou conhecido como o auge da Grande Depressão. E como resultado disso, os Estados Unidos enfrentou um aumento significativo da população vivendo à margem da linha de pobreza, chegando a 1/4 da população desempregada, o que acabou resultando no aumento da criminalidade, mudando o rumo que a sociedade americana tomaria nos próximos anos. Clyde Chestnut Barrow. Nascido em 24 de março de 1909, em uma família pobre na área rural. Sendo apaixonado por música, ele tocava violão, piano e saxofone, desde quando era muito novo. E após alguns problemas financeiros na sua família, resultantes da grande crise, eles tiveram que se mudar para um bairro suburbano da cidade de Dallas, no Texas. E através do seu irmão, Clyde começou a se interessar pela vida do crime, começando a fazer pequenos furtos em lojas e mercados da época, até furtos menores, como os de animais de outras fazendas. Inclusive, ele chegou a responder legalmente por alguns furtos de perus com seus irmãos. Só que esse era apenas o início da vida criminosa de Clyde, que rapidamente evoluiu para coisas mais graves, como por exemplo o roubo de carros. Para vocês terem uma ideia, o Clyde já era tão maluco que ele chegou até mesmo a roubar um carro que ele teria alugado e simplesmente não devolveu. Em paralelo, o nosso personagem Jason cresceu entre golpistas e vigaristas, e após um período no exército tentando deixar sua adolescência conturbada para trás, ele vê a oportunidade nas Ilhas Keys para tomar um novo rumo na vida e assumir novas atividades. Só que não foi exatamente o que aconteceu. Lá ele acaba usando o máximo das suas habilidades adquiridas no exército para trabalhar com os comerciantes ilegais da região. E conhecer a Lúcia pode ser a melhor ou a pior coisa que já aconteceu com ele. Ele até sabe como ele gostaria que as coisas fossem, mas no final das contas, a situação atual é bem distante disso. Já Bonnie era totalmente apaixonada pela música e pela arte. Inclusive, ela era uma excelente cantora desde muito nova, e desde então já se deslumbrava com a fama. Ela também era uma excelente escritora, ganhando ainda na infância diversos prêmios de redações e até chegou a trabalhar profissionalmente escrevendo discursos para políticos da época, ainda durante a sua adolescência. Uma curiosidade é que a Bonnie casou em 1926, quando ela ainda tinha 15 anos de idade, com um cara chamado Roy Thornton. E antes de completar os seus 16 anos de idade, ela teria abandonado a escola e fugido com Roy na intenção de se casar e morarem juntos. E viveram felizes para sempre. Bom, pelo menos até o Roy acabar sendo preso pelos seus envolvimentos com alguns roubos locais. Até que em 1930, finalmente a história de Bonnie e Clyde se cruzam. Durante uma visita que ambos faziam a um amigo em comum que estava doente, eles acabaram se conhecendo e um simples momento como esse acabaria mudando suas vidas para sempre. Em contrapartida, Lúcia Caminos teria sido ensinada a seu pai a lutar desde cedo, assim que ela aprendeu a andar. E a vida dela tem sido muito árdua desde então. E lutando pela sua família, ela acabou cometendo erros que a levaram à penitenciária de Leônida, onde ela acabou saindo de lá por pura sorte, mas acabou aprendendo uma importante lição. Foge com inteligência daqui pra frente. Mais do que qualquer coisa, Lúcia, assim como Bonnie, sempre quis levar uma boa vida, assim como também a sua mãe sempre sonhou desde os seus dias em Liberty City, mas ao invés de fantasias meia boca, Lúcia tá preparada para resolver as coisas com a própria mão. E uma vida com Jason pode ser uma salvação para ela. Apesar de uma história emblemática que se perdura até os dias de hoje, Bonnie e Clyde tiveram no total apenas 4 anos de atividades e viveram fugindo durante boa parte desse período. No total, eles roubaram cerca de 15 bancos, alguns mais de uma vez. Só que não foi desde o início que Bonnie e Clyde lideravam roubos cinematográficos a bancos. Na realidade, eles começaram com roubos bem mais modestos, em locais como armazéns, mercearias e até mesmo restaurantes. Mas no que eles se tornaram profissionais era o roubo a postos de gasolina, que ficavam à beira das estradas e permitiam uma fuga muito mais fácil. Sem mencionar que no início, roubar um banco era um plano no mínimo muito exagerado, e que exigia a ajuda de mais pessoas e mais preparo. Só que uma curiosidade que você também precisa saber é que hoje está começando a Nuvem Quest Ásia, que é uma mega promoção da Nuvem com direito a GTA V Enhanced por apenas R$ 34
R$24,90. É isso mesmo, rapaziada, jogos originais com preços imperdíveis. E o último grande lançamento da Rockstar Games, o Red Dead Redemption 2. O mais perto do gostinho do GTA 6 que a gente pode sentir, de R$299,90 por apenas R$67,90. Essa campanha vai estar rolando dos dias 26 de junho a 11 de julho e vai contar com um catálogo de mais de 3.000 jogos em promoção, incluindo jogos lançamentos e até mesmo pré-vendas no Hype Train. E se você correr agora, no momento em que saiu esse vídeo, e utilizar o cupom SAN10, você vai garantir um desconto de 10% em todo o catálogo de jogos de PC. E a Nuvem você já conhece, né, rapaziada? É aquela velha parceira de longa data, sempre com os melhores preços pros consumidores. E ó, um segredinho pra vocês, além desses megas descontos, você ainda pode parcelar sua compra em 6 vezes sem juros. Você acredita? E a cada compra você ainda ganha cashback pra utilizar nas próximas compras. Mas ó, não vacila não, hein? Não esquece de utilizar o link de desconto aqui do nosso canal que tá na descrição e no comentário fixado. E se vocês acessarem bastante, a Nuvem me prometeu que volta com mais descontos, tá? Então não perde tempo e aproveita agora a campanha Nuvem Quest Ásia. Descontos absurdos e preços imperdíveis. Vejo vocês lá. Uma curiosidade muito interessante é que o casal se aproveitava de uma brecha na lei americana da época que impedia que os policiais de um estado trabalhassem em outro, ou realizar qualquer tipo de prisão ou trabalho policial fora da sua jurisdição, ou seja, fora da sua área de atuação, o que permitiu com que o casal fizesse roubos nas fronteiras dos estados, o que acabava servindo como uma rota rápida de fuga. Só pra vocês terem uma ideia, eles fizeram isso por 5 estados americanos, sendo eles Texas, Oklahoma, Louisiana, Missouri e o Novo México, basicamente trocando de um pro outro. O que, se a gente for utilizar de comparativo, pode acabar confirmando um dos rumores que indica que teremos mais de um estado no GTA 6. Será que o Jason e a Lúcia vão ter que fugir do estado de Leônida para se manterem livres? O Clyde chegou a ser preso 2 vezes durante toda a sua vida. Uma antes de conhecer a Bonnie e uma segunda vez após conhecê-la. Curiosamente, ela também ajudou ele a fugir da sua segunda prisão, basicamente contrabandeando uma arma para ele durante uma das suas visitas na cadeia. E bom, ele realmente conseguiu fugir, só que essa fuga não acabou nada bem. Isso porque ele voltou a ser preso praticamente uma semana depois, o que só piorou a sua situação, agravando a pena. Só que na segunda tentativa ele foi muito mais estratégico e acabou recorrendo a uma tentativa no mínimo desesperada, na qual basicamente ele pediu a um colega de cela que cortasse o dedão do seu pé utilizando um machado. Isso na esperança em que ele fosse levado para um hospital policial e lá conseguisse fugir com mais facilidade. Só que bom, no final das contas não foi exatamente isso que aconteceu, tá? Isso porque ele não foi levado pro hospital policial, porém, acabou conseguindo com mais facilidade a sua liberdade condicional. Só que como consequência, após perder o dedão do pé, ele acabou se tornando um manco pra sempre. Será que a prisão da Lúcia no GTA 6 foi baseada na prisão de Clyde? Será que haverá alguma missão no qual a gente precisa ajudar a Lúcia a fugir da cadeia? Será que haverá alguma fuga frustrada? Seria essa a ponte da história de Bonnie e Clyde com a história de Jason e Lúcia e a liberdade condicional? E bom, após Clyde ser liberado da cadeia em 1932, ele decidiu se juntar com a Bonnie e montar a sua gangue. E curiosamente, um dos amigos de infância de Clyde também resolveu se juntar à gangue. O nome dele era William Daniel Jones, mais conhecido como W.D. Jones. E desde antes de se juntar ao casal, ele já realizava pequenos furtos e trabalhos de contrabando. Curiosamente, no GTA 6 a gente também tem um cara que trabalha com contrabandos, que é nada mais nada menos do que Cole Hampton, um dos melhores amigos do Jason. E bom, apesar da fama que Bonnie levou durante esses 4 anos, no início ela nem participava dos assaltos propriamente dito. Tudo que ela precisava fazer era ficar esperando no carro e quando a gangue voltasse, meter o pé na tábua. Inclusive, durante um desses primeiros roubos, ela acabou sendo presa pela polícia, enquanto esperava dentro do carro. Só que no final das contas ela acabou sendo solta por falta de provas. E quando ela foi liberada, um grande dilema passava na sua cabeça: voltar pro passado e reconstruir sua vida do zero, ou seguir na vida bandida com seu grande amor. E ela sabia muito bem que se ela escolhesse o Clyde, talvez eles só se separariam 7 palmos abaixo da terra. E bom, o que será que ela escolheu, né? Em paralelo, após a saída da prisão, Lúcia Caminos está pronta para mudar a própria sorte e resolve se empenhar nos seus planos de mudar de vida, custe o que custar. Jason e Lúcia sempre souberam que todos estavam contra eles. Só que depois de um serviço que parecia simples dar errado, eles vão parar no lado mais sombrio do local mais ensolarado dos Estados Unidos, se vendo no meio de uma verdadeira conspiração criminosa, que se estende por todo o estado de Leônida, e basicamente só podendo contar um com o outro para saírem vivos dessa. E bom,
Durante esses 4 anos de atividades, apesar da extensa fama, o casal só teria mandado pro além 14 pessoas. E apesar da fama de sanguinários, eles só cometiam esses atos quando se sentiam encurralados, e não havia outra opção. E eles eram tão audaciosos que chegaram até a sequestrar pessoas, tanto civis quanto policiais, para conseguirem fugir. Só que no final das contas, eles acabavam soltando esses prisioneiros e acabavam até dando uma grana para eles conseguirem voltar para suas casas depois de fugirem. Só que a situação foi escalando para um outro nível. Isso porque no domingo de Páscoa de 1934, Bonnie e Clyde ceifaram a vida de 2 policiais rodoviários. A primeira vez em que eles cometiam tal atitude contra um oficial da lei. O que acabou fazendo com que a popularidade deles aumentassem exponencialmente, inclusive aumentando o aclame por fãs e admiradores. E isso se dava muito em razão da situação econômica da época, de extrema pobreza, onde muitas pessoas sem oportunidade de emprego acabavam visando o crime como uma possibilidade de subsistência. Sem mencionar o fato de todos aqueles problemas e falta de estrutura do governo desencadeavam uma revolta da população, que acabavam vendo contraventores como uma espécie de heróis locais. E bom, apesar daquela Páscoa ter sido a primeira vez em que eles tiravam a vida de policiais, sem dúvidas essa não foi a última. Isso porque apenas um mês depois, Clyde teria tirado a vida de outro oficial da polícia, seguido de sequestro de um xerife. Como eu já mencionei, no total eles tiraram a vida de 14 pessoas, sendo delas 9 policiais. Nessa mesma época, outro grande criminoso ganhava destaque nas mídias. Nada mais nada menos do que Al Capone, o grande líder da máfia italiana nos Estados Unidos. Na década de 30, a máfia e os ladrões a banco acabaram se tornando novos heróis midiáticos, como se fossem uma espécie de Robin Hood moderno. E o que acabou contribuindo com isso, inclusive com a fama do casal, eram os jornais, que na década de 30 era como se fosse a internet nos dias de hoje. Basicamente o principal meio de comunicação da América. E se você acha que o clickbait surgiu com o YouTube, você tá muito enganado. Isso porque na época, para impulsionar a vendas de jornais, muitos deles começaram a colocar em destaque logo na primeira página manchetes relacionadas aos crimes cometidos por Bonnie e Clyde, inclusive inventando matérias tendenciosas sobre o casal. Muitas vezes histórias inventadas que colocavam Bonnie e Clyde no papel de grandes ladrões a banco e muitas vezes inventando ou até imputando outros crimes a eles. E ao contrário do que a gente imagina, né, que os jornais acusavam Bonnie e Clyde, condenavam ele ou até mesmo colocavam a população contra o casal, na realidade os jornais romantizavam toda a história. Parecia até uma grande novela, vendendo uma visão de que eles seriam um casal luxuoso, ostentando o estilo de vida que eles levavam, fazendo com que as pessoas tivessem cobiça naquele meio de vida. Só que a realidade de Bonnie e Clyde era muito diferente. Isso porque, bem oposto do luxo retratado pelos jornais, eles viviam uma vida de praticamente miséria, tendo que fugir de cidade para cidade, sem poder visitar constantemente seus familiares e vivendo uma neurose constante com medo de serem pegos pela polícia. Mas enfim, essas manchetes tendenciosas dos jornais só acabaram impulsionando mais a fama de Bonnie e Clyde, divulgando as suas ações e causando simpatia entre o público. E bom, com certeza aí você já deve ter visto alguma dessas fotos de Bonnie e Clyde, deles segurando armas, posando na frente do carro, fumando charuto. E bom, hoje em dia, qualquer tipo de foto dessa seria facilmente tirada de um celular. Só que a gente tá falando da década de 1930, onde isso aí não era muito comum. Então, como será que os jornais da época conseguiam essas fotos, né? Já que eles estavam fugindo da polícia. E bom, basicamente, rapaziada, durante um dos roubos de Bonnie e Clyde, eles conseguiram uma câmera fotográfica e acabaram registrando essas fotos para guardar de lembrança. Mas durante uma das suas fugas, essas fotos acabaram sendo deixadas para trás e encontradas pela polícia, que acabou enviando para os principais jornais. E bom, o resto é história. Sem dúvida são as fotos mais exclusivas e mais icônicas do casal. E bom, o GTA 6 vai se passar nos dias de hoje. E como eu falei para vocês, os jornais naquela época tinham a mesma relevância que a internet tem nos dias de hoje. E pelo que a gente viu no trailer 1 e o trailer 2 do game, a internet vai ser um dos pontos de destaque do GTA 6, podendo inclusive expor de certa forma os nossos protagonistas, que podem acabar se tornando famosos na história do game justamente pelas suas ações. E olha, levando em consideração também algumas imagens que a gente vê no trailer, é bem possível que isso torne o Jason e a Lúcia famosos e que possa até mudar a vida deles pra melhor, né? Permitindo com que eles tenham acesso a uma vida de luxos, luxúria, ostentação e até mesmo trazendo problemas com a polícia. E bom, vocês sabiam que a morte de Bonnie e Clyde se sucedeu devido a uma traição? E isso sem dúvidas pode revelar um plot incrível na história do GTA 6. Bom, uma outra curiosidade
verdade é que Bonnie e Clyde, apesar da vida criminosa, eram pessoas muito apegadas às suas famílias e sempre acabavam dando um jeito de se comunicar com eles. Uma das estratégias utilizadas por Bonnie e Clyde para se comunicar com seus parentes era escrever bilhetes secretos e esconderem dentro de garrafas de vidro, deixando na porta das suas respectivas casas. Sendo assim, os seus parentes achavam as garrafas, liam a mensagem e muitas vezes até combinavam encontros secretos da polícia. Só que devido a esse detalhe e essa preocupação com a família, Bonnie e Clyde acabaram sendo pegos. Um dos antigos parceiros de Clyde, Henry Methvin, acabou sendo pego pela polícia após uma discussão com membros da gangue e acabou aceitando dar informações a eles em troca de imunidade ou até mesmo uma redução de pena. E bom, no dia 21 de maio de 1934, a polícia utilizou a ajuda de Henry para montar uma grande emboscada para Bonnie e Clyde. Uma verdadeira força-tarefa liderada pelo oficial Frank Hammer, um ex-capitão dos Texas Rangers. Com certeza aí você já deve ter visto aquele episódio do Pica-Pau que tem um policial utilizando aquele chapéu, no mínimo curioso. Pois é, esses policiais são inspirados nos Texas Rangers. E o objetivo dessa força-tarefa era capturar Bonnie e Clyde e recuperar a imagem de autoridade que o governo estava perdendo, já que basicamente eles já estavam conseguindo fugir há 4 anos, já tinham mandado para conta do Papa alguns policiais e também já tinham conseguido fugir da cadeia, assim como ajudar outros membros da gangue a fugir. E bom, basicamente o plano envolvia 6 policiais que estariam escondidos em uma estrada próximo ao caminhão do pai de Henry Methvin. Eles tinham utilizado o pai dele como uma espécie de isca. A ideia era furar os pneus do caminhão dele, deixar na beira da estrada e aguardar o casal passar por ali e oferecer uma ajuda, né? Já que eles veriam uma pessoa conhecida ali na beira da estrada, provavelmente eles iriam parar pra ajudar. Só que, curiosamente, nada aconteceu, tá? Bonnie e Clyde não apareceu no rolê, rapaziada. Na verdade, eles só foram aparecer 2 dias depois, e após as autoridades serem informados que eles estavam se aproximando na área, o plano foi todo montado novamente. E às 9 da manhã daquele dia 23 de maio, ao avistarem o pai do Henry e encostarem pra prestar uma ajuda, os policiais saíram do esconderijo atrás do caminhão e simplesmente despejaram mais de 130 tiros no carro de Bonnie e Clyde. E bom, o primeiro a ser acertado foi Clyde, bem em frente a Bonnie, que ficou tão desesperada que só conseguia gritar e chorar pela vida do seu amado. Até que de repente, o agente Frank Hammer começou uma série de disparos em direção a Bonnie, pondo o verdadeiro fim à história do casal mais procurado dos Estados Unidos. E bom, será que esse vai ser o final de Jason e Lúcia após uma longa fuga por todo o estado de Leônida acabarem sendo encurralados por uma equipe policial? Vale lembrar, rapaziada, que durante o trailer 2, algumas cenas dão destaque a um suposto superior da polícia, que até então não teve o seu nome revelado. Ele só aparece no trailer 2 e não aparece em nenhum outro lugar, nem nas screenshots oficiais, nem nos vazamentos que rolaram do game lá em 2022. Até então a sua identidade é um mistério. Isso inclusive levantou grandes questionamentos sobre o possível envolvimento do próprio Jason com a polícia. Será que o Jason é policial? Eu já fiz um vídeo comentando um pouco mais sobre isso e mostrando os indícios que realmente podem nos levar a crer que o Jason é um policial infiltrado, teria uma vida dupla e quem sabe no final poderia até mesmo trair Lúcia a entregando pra polícia. Clica nesse cardinho aqui em cima, também vou estar deixando o link na descrição. Vai lá, confere o vídeo, todas as provas, que você vai entender melhor essa história. Só que se você pensa que esse foi o fim da história de Bonnie e Clyde, você tá muito enganado, tá? Porque como eu já mencionei aqui no vídeo, o casal acabou se tornando muito famoso devido às suas ações e acabou conquistando um aclame gigantesco do público. Só pra vocês terem uma ideia, eles eram tão conhecidos na época, mesmo sem a existência da internet ou da televisão, que após a sua execução, o público tentou roubar partes da cena do crime pra levar de lembrança. Sério, os caras queriam desmontar o carro por completo, levar a cápsula de bala. Teve um cara que quase arrancou a orelha do Clyde, só pra vocês terem uma noção da insanidade. E bom, o carro, rapaziada, basicamente ficou todo destruído. Foram cerca de 130 tiros, sendo que 17 tiros acertaram Clyde e 26 acertaram Bonnie. Como vocês devem imaginar, eles não devem ter ficado nada bem após isso. A situação foi tão feia na época que a equipe de legistas teve até dificuldade em preservar o corpo para fazer as investigações e basicamente não conseguiram preparar os corpos para os funerais, que obviamente teve que ser de caixão lacrado. Até que no dia 26 de maio, após uma longa
preparação dos corpos, finalmente aconteceu o célebre funeral de Bonnie e Clyde, que acabou sendo realizado em 2 cemitérios diferentes, justamente para contrariar o desejo da Bonnie, que desde que saiu da prisão, queria por tudo ser enterrada ao lado de Clyde, o seu grande amor. Só que infelizmente, como uma punição, a polícia resolveu ir contra o desejo dela, enterrando cada um em um cemitério diferente. E o apelo do público era tão grande que basicamente no funeral de Clyde foram mais de 20 mil pessoas e cerca de 26 mil pessoas no funeral de Bonnie. Sério, rapaziada, você já viu 20 mil pessoas na sua frente? É basicamente um festival gigante de música. Isso aí foi só a galera que morava próximo o suficiente para conseguir encostar no funeral. Imagina por todos os Estados Unidos quantas pessoas não estavam lamentando a morte dos dois naquela altura. E bom, aqui vai uma curiosidade extra. O carro usado pelo casal no dia fatídico era um Ford V8 de 1930. E ele ficou tão cravejado de balas que acabou se tornando até mesmo uma peça de museu. O carro basicamente viajou por todos os Estados Unidos fazendo apresentações e servindo como uma espécie de exemplo do que você não deve fazer. Basicamente eles mostravam, ó, se você ir contra a polícia, se você ir contra o governo, vai acabar assim. E sério, tinha gente que pagava pra tirar foto dentro desse carro. Hoje em dia ele se encontra no Museu do Crime lá em Las Vegas e tá disponível pra quem quiser ver. Outro fator curioso é que o Clyde gostou tanto desse Ford V8 que ele chegou, nos últimos dias de vida, a escrever uma carta de próprio punho pro próprio Henry Ford, inventor da marca, parabenizando ele pelos seus carros e contando como eles eram confiáveis e potentes e que eram os carros perfeitos pra fugir da polícia. Embora isso pareça cômico e curioso, mas é uma história verídica, rapaziada. Você pode até encontrar essa carta na internet. Mas agora a grande dúvida que fica é: até que ponto a história de Bonnie e Clyde serviu de inspiração pra Rockstar Games na história do GTA 6? Será que teremos um final tão fatídico quanto o de Bonnie e Clyde? Comenta aqui embaixo a sua opinião e vamos trocar uma ideia sobre isso. E galera, se você gostou do conteúdo desse vídeo, não esquece de conferir o nosso rap do GTA 6 que saiu semana passada lá no canal. Ele já tá chegando nas 30 mil visualizações, mais de 4 mil likes e quase 800 comentários. O feedback de vocês está sendo absoluto. Então conto com vocês pra gente conseguir bater mais essa meta. E lembrando também que o som tá disponível em todas as plataformas digitais, inclusive no Spotify, pra você escutar em qualquer lugar. No carro, no treino, na escola, no trabalho. Escute agora mesmo o nosso rap. 5 estrelas, o link tá aqui na descrição. E não esquece de conferir a mega promoção da Nuvem e utilizar o nosso cupom do canal, SAN10, pra garantir os seus jogos com ainda mais desconto. E galera, esse vídeo deu um mega trabalho pra fazer pra vocês, tá? Tanto de roteiro, gravação, edição. Então, por favor, né? Vamos deixar um likeão pesado pra fortalecer. Só leva um segundinho, mas vai fortalecer muito o nosso trabalho. Mostrar pro YouTube que o nosso conteúdo é de qualidade e merece ser recomendado. Assim nos motiva a fazer outros vídeos mais elaborados aqui pra vocês. Outra forma de não perder os nossos vídeos e contribuir bastante com o crescimento do canal é clicando aqui embaixo no botão inscreva-se, que é de graça. E no sininho ativando todas as notificações. Sempre que tiver novidade de GTA 6 e muito mais, você vai ser o primeiro a ficar sabendo. E ó, quer receber os vídeos antes de todo mundo? Ter seu nome passando na tela, acesso a GIFs, figurinhas exclusivas, vídeos e lives exclusivas, além de sorteios. Clica aqui embaixo no botão seja membro e vem fazer parte da Máfia Sunnyplay você também. Ou então clicando aí no botão Super Thanks, a partir de R$1 deixando a sua mensagem personalizada pra todo mundo ver. Já corre nas nossas redes sociais, lá vocês podem mandar sugestões de vídeos novos, assim como esse aqui, e não fica por aí não. Escolham desses vídeos do canal Sunnyplay, que aqui só tem vídeo pra vocês, continuem nos acompanhando. Muito obrigado pelo carinho, espero que tenham gostado de mais um vídeo do canal. Tamo junto, aquele abraço e falou!